Dizem por aí muitas coisas de assustar, que quando alguém morre a alma fica a vagar, que bruxas e fantasmas saem pra te assustar, zumbis pulando a tumba em uma noite de luar. Isso é Halloween, ou uma mentira que contaram por aí. A verdade liberta, então vem olhar, descubra o que a Bíblia quer hoje te ensinar. E sobre esse vídeo eu vou te dizer, ninguém pode perder. Meus amigos, o Halloween está chegando. E quando o assunto é terror, assombração, espíritos, tem sempre uma pergunta que é feita: o que acontece após a morte? A festa de Halloween, por exemplo, surgiu quase como uma tentativa de responder a essa pergunta. Cerca de 600, 800 anos antes de Cristo, alguns povos da Gália e ilhas da Grã-Bretanha costumavam celebrar o fim do verão e o início das épocas frias. Para os celtas, as pessoas que haviam morrido ficavam em constante sofrimento. Eles acreditavam que as pessoas que morreram estavam sempre com frio e fome. Com o tempo, os celtas daquela região começaram a celebrar esse dia como o dia em que os mortos iam visitar os seus familiares, em busca de alimentos e em busca de se aquecerem nas lareiras. Com a invasão dos romanos, esses costumes acabaram sendo substituídos por alguns outros costumes semelhantes. A nova tradição dizia que os mortos apenas iam visitar os seus familiares com alegria e paz, para mostrar para alguns deles o caminho para o paraíso. Para quem não sabe, era muito comum a adaptação e a reformulação de costumes antigos, para tornar assim mais fácil a entrada de novas religiões. A Páscoa, por exemplo, era um costume judeu, que até os dias de hoje os cristãos celebram. Na época de Cristo, a Páscoa servia para lembrar a saída dos hebreus do Egito e a travessia pelo Mar Vermelho. Depois disso, os cristãos passaram a celebrar a Páscoa como a lembrança do sacrifício de Cristo. Hoje, para muita gente, a Páscoa é apenas mais um motivo para comer chocolate. Então vemos que ao longo dos anos é muito comum a mudança de costumes. Voltando para os celtas, antes de serem dominados pelos romanos, nessa época já se costumava celebrar o Dia de Todos os Santos, que o Papa Gregório III mudou a celebração para o dia 1º de novembro, que mais tarde o Papa Gregório IV obrigou que todas as pessoas celebrassem esse dia. Eles acreditavam que muitos dos mártires que haviam morrido estavam agora no céu, olhando e intercedendo pelos fiéis. Esse dia se chamava All Hallows Eve, que em inglês significava a Vigília de Todos os Santos. Ao longo dos anos foi passando por várias formas até chegar na palavra famosa hoje, Halloween. Se olharmos para o Halloween como é celebrado nos dias de hoje, nós percebemos que muitas coisas mudaram. Mas ainda resta um elemento que não se mudou o costume: a alusão aos mortos vagando por aí. Afinal de contas, o que acontece após a morte? Bem, muito do que as pessoas acreditam hoje a respeito de reencarnação e vida após a morte começou há milhares de anos atrás com os egípcios. Em Saqqara encontra-se uma das mais antigas pirâmides já construídas. Poderíamos dizer que ali foi o nascimento da crença de vida após a morte. No túmulo do sacerdote chamado Wati, não sei nem se pronuncia exatamente assim, da quinta dinastia, que é datado cerca de 2.500, 2.300 anos antes de Cristo. Nele, revela que os egípcios da antiguidade acreditavam que as inscrições de palavras escritas na parede poderia ajudar eles na jornada para o outro mundo, caso se perdessem ou enfrentassem algum tipo de perigo no meio do caminho. Eles acreditavam que essas pessoas precisariam passar por uma jornada, pegar um barco e atravessar um lago de fogo, com serpentes e demônios. Do outro lado, eles encontrariam os deuses que teriam então o seu julgamento. E na noite seguinte, eles precisariam viver mais uma vez a mesma jornada, e assim sucessivamente durante toda a eternidade. No México, por exemplo, existe uma celebração de origem indígena chamada o Dia dos Mortos. Eles acreditam que uma vez por ano é possível passar toda uma noite com a alma de seus entes queridos que já morreram. Eles acreditam que durante essa noite podem compartilhar pratos preferidos, músicas e cantigas que seus parentes já mortos gostavam quando eram vivos. Já os hinduístas acreditam que a vida é um fardo, que nós vivemos eternamente em um ciclo de sofrimento, um ciclo de reencarnação, que quando alguém morre, reencarna em outra vida, podendo também até reencarnar no corpo de um animal, e que viveremos eternamente nesse ciclo de reencarnação até um dia quebrar ele
e finalmente viver em um lugar de paz. E aí, você já deve ter ouvido falar do rio Ganges. Algumas pessoas acreditam que esse rio é sagrado e que se alguma pessoa morrer à beira do rio ou se o corpo da pessoa já morta for jogado lá, pode finalmente quebrar esse ciclo de reencarnação. Eu, por exemplo, já fui missionário na Índia, já falei pra vocês, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. E eu vi muitos parentes jogando corpos mortos de seus familiares no rio, pessoas sendo cremadas ali à beira do rio, muita fumaça, assim uma cena curiosa de se ver. Além de tudo isso, também existem pessoas que tentam se comunicar com espíritos de pessoas já mortas. O movimento moderno dessas práticas se iniciou por volta dos anos 1800. O caso mais famoso é o das irmãs Fox, que começaram a comunicação com um espírito através de batidas na parede. Assim começou o espiritismo moderno, em que pessoas se reúnem em voltas de mesas e usam técnicas diferentes para se comunicar com os espíritos. Bem, existe uma infinidade de crenças e relatos sobre o que realmente acontece após a morte. Mas o que será que a Bíblia fala sobre esse assunto? Para entender bem o fim da vida, precisamos primeiro entender o começo dela. Em Gênesis capítulo 2, vemos que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Repare que o homem passou a ser alma. Muitos dizem que as almas estão por aí, mas nós somos alma, alma vivente. Para ilustrar melhor, imagine uma lâmpada e a energia. A lâmpada, combinada com a energia, forma luz. Tcharam! Mas imagine agora, a lâmpada sozinha, sem energia, ela não gera luz. E a energia sozinha, sem lâmpada, também não gera luz. É importante juntar as duas coisas para ter luz. Da mesma forma, é o nosso corpo e o espírito. A junção do corpo e do espírito forma alma vivente. O que acontece então quando se separam? Nós somos feitos do pó. O corpo volta para o pó da terra e o fôlego de vida volta para Deus. O corpo é matéria, que é composto de vários elementos químicos que são encontrados aonde? Na terra. O espírito não é outra coisa senão o fôlego de vida que foi dado por Deus. Então, as pessoas que morreram estão agora todas no céu? Não exatamente. No Antigo Testamento, a palavra hebraica ruach aparece 377 vezes e é sempre traduzida como vento, fôlego ou espírito. A ficção diz que o espírito é apenas você mesmo sem o corpo físico. Mas segundo a Bíblia, o fôlego de vida que habita em nós é o mesmo fôlego de vida que habita em todos os seres vivos do planeta. E esse fôlego de vida, que também podemos chamar de espírito, tem uma única fonte: Deus. Ao morrer, as pessoas não vão para lugar nenhum, porque o fôlego de vida volta para Deus. A Bíblia muitas vezes compara a morte a um sono. Jesus, quando confortava as irmãs do falecido Lázaro, além de já ter empregado a metáfora do sono, não afirmou que ele estava no céu. Além disso, ele reafirmou a esperança da ressurreição. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Então, quando Jesus ressuscitou Lázaro depois de tantos dias, tirou ele do céu ou do inferno? Se Jesus tirou ele do céu, fez uma tremenda maldade com ele, trazendo ele de volta para sofrer na terra. E se tirou ele do inferno, concedeu uma segunda oportunidade de salvação, o que seria antibíblico. Então, segundo a Bíblia, qual é o estado dos mortos? Os que morreram já não fazem nada mais, aguardam na terra o momento da sua ressurreição, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja há muito desapareceram, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, aqueles que morreram não estão perambulando por aí. Esses descansam e aguardam o retorno de Jesus para o dia da ressurreição. Esse vídeo te abençoou de alguma forma? Você realmente gostou de alguma coisa nesse vídeo? Então não guarda para você. É muito importante que outras pessoas saibam dessa mensagem. Então pega o link desse vídeo e manda para aquele seu amigo, manda no grupo da sua família, manda para mais pessoas. Para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, não se esqueça de deixar aqui o seu like. Então, coloca o like aí. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo e se inscreva, tá? Se inscreva aqui para receber as novas notificações e todo mundo ativa o sininho também. Eu quero agradecer muito a você que acompanha o Camelo na Agulha desde sempre e está compartilhando sempre.
Muito obrigado para você que envia o link, que compartilha, que pede pro pessoal assistir. Vocês são muito especiais pra gente, valeu mesmo. Aqui na descrição tem um link para um grupo no nosso Telegram. Lá tem uma galera que curte muito Camelo na Agulha, tá sempre conversando, trocando ideias, é muito legal, então entra aqui também se você quiser conhecer gente nova, bater um papo, entra aí que é legal. Então, como sempre é isso, que o Senhor te abençoe e tchau!